só lendo o enunciado. Isso aqui é bem importante no cálculo, né? A interpretação. Então, acho que tu não vai ter problemas com isso, né? Já que tua área aí precisa de bastante interpretação. Beleza, segunda situação aqui. Seguinte, leia para si mesmo aí a segunda situação. Quando tu terminar de ler, me fala, tá bom? Uhum. Certo. Então, o que que acontece aqui? Nós temos o que seria uma caixa d'água vazando. Então, aqui tu também tem um valor que é fixo, que não muda, e um valor que está associado a uma mudança. Né, os 1.000 litros, que é o valor inicial de água que é na caixa, não muda. É aquilo e acabou. E aqui tem algo associado à mudança, que é o fato de ter um vazamento. Então, a água é perdida 6 litros por hora. Portanto, esse é perdida, esse diminui, é dado pelo sinal de menos aqui na equação. Então, a quantidade de água na caixa é 1.000 menos 6T. Cada T horas que passa, 1, 2, 3 horas, tu diminui 6 aqui. Então, por Uhum. exemplo, se você tem 1 hora de vazamento, você vai ficar com 994 litros de água na caixa. E assim vai. Tudo bem até aí para ti, cara? Essas questões de Tudo. obter equação? Então, veja Aham. que essas equações elas têm algo em comum, né? Se tá tudo bem, quero que você repare uma coisa agora. Perceba que tanto nessa, quanto nessa aqui de baixo, quanto nessa aqui do táxi, o x ele está multiplicado por um número e somado com outro. Né? Não precisaria ser assim. Ele poderia estar, por exemplo, dentro de uma raiz quadrada, elevado ao quadrado, elevado ao cubo, poderia estar dentro de um seno, de um cosseno, né? Mas não é o caso. Temos casos de mudanças homogêneas de valor, né? Sempre aumentando 2,50, sempre diminuindo 6. E numa situação homogênea como essa, né, constante, uniforme, tu tem o t, né, no caso aqui, o x ali, só multiplicado por um número somado com outro. Beleza, então uma equação como essa, onde tu tem o x multiplicado por um número somado com outro, é o que a gente chama de função afim, ou equação de primeiro grau, ou polinômio de primeiro grau, ou equação de primeira ordem, não importa, tem 1000 nomes. Tá. Então todos esses nomes podem aparecer aí na literatura para ti. Que, né, é dado desse formato geral aqui, a função, ou y, né, f de x, ou y, é igual a x mais b. Daí a gente vai interpretar o que é esse a e o que é esse b. Esse a, por sinal, esse a aqui, ele é mega importante quando nós estamos falando de derivadas. Ele, por si só, é a derivada. Ele é a derivada em si. Então, olha só a importância desse assunto para o cálculo, né? Uhum. Mas a gente vai chegar lá ainda. Ele dá alguns exemplos aqui, vai falando um monte de coisa, que eu acho que a gente não precisa se preocupar, porque você está entendendo bem. Agora, aqui eu acho que a gente tem que se preocupar, porque a gente vai fazer essa conta aqui. Então, eu gostaria que você lesse o enunciado para si mesmo aí. Quando você terminar de ler, me fala. Disque jockey. DJ é isso, doideira, né? Beleza. Beleza, então como tu pode ter percebido, ele te pede algumas coisas aqui que tu vai obter, primeiro por meio de interpretação, construindo a equação, entendendo o que está no enunciado, e depois algumas continhas, né? Então, a primeira pergunta ali, indicando y pelo valor recebido em reais, né? O quanto o cara vai ganhar aí por participar da festa. E x a quantidade de horas trabalhadas, escreva a lei da função que relaciona y e x. Ou seja, que relaciona o valor recebido com a quantidade de horas trabalhadas. Será que Uhum. você consegue construir essa equação? Mediante a tudo que a gente viu ali do táxi, 200 mais 90x, né? Calma aí, é y igual a 200 mais 90x, né? Tu falou Uhum. só 200 mais 90x, mas é y igual, né? Certo? Tá. Porque não existe equação sem o sinal de igual, tá?
Uhum. Então, se equações são sempre elementos que relacionam uma variável com outra, são funções, né? A gente chama de função porque um valor está em função do outro. Então, y está em função de x. O quanto ele ganha está em função do quanto ele trabalha em horas. Então, y é igual a 200 menos 90x. Perfeito. A B eu respondo. Essa função é uma função afim? Justifique sua resposta. Sim, ela é uma função afim, porque ela respeita aquele formato y igual a ax mais b, onde o x não está ao quadrado, não está ao cubo, não está dando uma raiz, não está num expoente, etc. C. Quantos reais Vinícius recebeu se trabalhou uma festa por 2 horas? Agora que tu tem a equação que tu me falou, você pode descobrir isso, né? Pode descobrir aí, quando tu descobrires, me fala. 380, né? R$ 380, isso aí. Finalmente a D. Agora ele tem a grana, né? O Vinícius recebeu 515 e ele quer saber quantas horas, a pessoa quer saber quantas horas ele trabalhou. Tá. Aí, nesse caso, você pode substituir o Y pelo 515, né? Exatamente, porque o Y é o valor de dinheiro. E daí você isola o X, que é o que o programa está pedindo. Tá. Deve ficar, então, 515 é igual a 200 mais 90x. 200 mais 90x. 90x Menos 90, desculpa, mais 90x. mais Isso, 90x. isso, É, desculpa. Agora tu tens que isolar o X, certo? Então, uma igual a coisa boa. 315, né? Isso. 315 dividido por 90. 3,5. 3 horas e meia. 3 horas e meia. Muito bem, 3 horas e meia. É a resposta aqui, ó. Show. Legal, cara. Eu acho que tu foi um dos mais rápidos que resolveu essa conta aí pra mim. Gostei. Significa que tu já tá estudando bastante mesmo, né? Gostei. Faz quanto tempo que tu já tá estudando aí pra essas coisas? Cara, essa parte de funções foi o que eu mais estudei até. Acho que deve ter uma semana, um Poxa, pouquinho mais, uns 10 estudar dias, eu acho. forma aí que molecada estuda isso na escola e não entende, velho. Tu tá manjando bem mesmo. Poxa, Cara. que é o que eu Duro, mais né? tenho que passar pros guri aí. Doideira. Não, mas legal, cara, gostei mesmo. Beleza, essa aí, interpretação, né? Suficiente. Agora vamos para esta 2 aqui, que é um pouquinho mais difícil. Vamos ver se tu dá conta, né? Se não der, tudo bem, a gente faz. Ela é mais difícil mesmo. Quando terminar de ler a 2, você me fala, tá? Tá. Beleza, você leu? Legal. Então tu percebeste ali que ele tá pedindo quem é o Q e quem é o B, né? Em outras palavras, ele quer a equação. Ele quer a equaçãozinha. É uma equação afim. É mesmo A e B que você acabou de obter ali, lendo o enunciado da outra conta. Mas eu acho que você reparou que o enunciado dessa vez ele não disse explicitamente quem é o Q e quem é o B, né? Ele não falou. Esses números que ele deu aí não são o Q e o B, concorda comigo? Uhum. Mas por meio deles, eu te garanto, é possível obter o Q e o B. Tu saberias como obter? Saberia. Aí, no Ah, caso, vai ser função. Tá, um exemplo, então, seria. Deixa eu escrever para eu raciocino um pouco melhor. vai lá. Se tu puder obter para mim aí, agradeço.
Tá, C de x é igual a quantidade de x mais b, que é de x mais b. Então vai ser 2.700, que é o primeiro custo para produzir 500 unidades, é igual a 500 mais b, né? É 500Q mais B, né? Porque o X é o 500. E como o X está multiplicando o Q, fica 500Q mais B. Ah, tá. E a mesma coisa para 3.800, né? 3.800 igual a 1.000 Q mais B. Exato. Com isso, tu tens duas equações. Agora, com essas duas equações, tu consegue encontrar o Q e o B? Cara, eu nunca peguei nenhum exemplo desse aí. Eu não. Eu suponho que você deveria fazer uma espécie de uma média, né, entre os dois ali, para conseguir pegar Média. o. Seria Média isso? não é bem a palavra, né? Eu acho que tu quis dizer resolver um sistema, algo assim. Daí tudo bem. Bem, na verdade, existem duas formas aqui. Uma é resolver o sistema e outra é fazer o A por meio de delta Y por delta X. Tu já deve ter visto isso em algum lugar, delta Y por delta X, já viu isso? Ah, sim, sim. Então, um jeito é tu fazer o A já de cara dessa forma. Então, eu acho que eu puxei da tua memória aí. Será que tu consegue. No caso aqui é o Q, né? Será que você consegue encontrar o Q por meio de delta Y por delta X? Daí você vai pegar então a variação, né? Como se fosse pegando de uma. Tá. Isso mesmo, variação. Deixa eu pensar. Tá, então seria 500Q mais B. Mas não dá para misturar as coisas. Ou tu faz só Q igual a delta Y por delta X, ou tu vai fazer do jeito que tu tá colocando aí na equação. Tem duas formas. Daí tu escolhe uma ou outra, né? Eu recomendo que você faça delta Y por delta X. No caso, delta dinheiro por delta camisa, né? Qual é a variação de dinheiro que teve aqui de um caso para o outro? Tá, então vai ser 1.100, né? Isso. E 3.800 menos 2.700 é 1.100. Então, delta Y aqui, né? Delta é sempre variação, é final menos inicial. Então, tu pode pegar o 3.800 como final, 2.700 como inicial. Subtrai os dois, foi o que tu fez, 1.100. 1.100 em cima. E embaixo vai ficar quanto? Já que é delta Y dividido por delta X, né? O delta X é quanto? tá, então vai ser 500Q menos 1.000Q. Não entra o quê? Só entra os valores de dinheiro. O que é o que tu tá. Bem, eu vou fazer aqui. Direto. Vou colocar na minha tela. Ó, a forma rápida de obter o coeficiente angular A, ou no caso a letra Q aqui, é fazendo esse delta Y por delta X. Então,
Q igual delta Y por delta... Eu não vou chamar de C, vou chamar de delta Y porque é o que a gente está acostumado. E o que é delta Y? Y final menos Y inicial. Quem tu define final e inicial não importa. Eu vou definir esses aqui como iniciais e esses aqui como finais. Então, como é que vai ficar? O nosso valor de grana final ali é 3.800. E o associado aqui de quantidade de camisas é 1.000. Beleza? Agora, a quantidade de grana inicial aqui é 2.700. 2.700. E a quantidade de camisa associada ali ao 2.700, né? Que é a quantidade de camisa inicial, 500. Então agora é só fazer a subtração. Veja que o Q não entra na conta, entra só o númerozinho, sacou? Só esses númerozinhos aqui. Tá. Daria para obter por meio da equação? Daria, mas é muito mais trabalhoso. Encontrar o Q assim é muito mais rápido. E é o que o pessoal costuma ensinar na escola, nas aulas online, etc. Então eu vou fazer dessa forma também. Beleza, então lembrando, nós estamos procurando o Q aqui, né? O número que multiplica o X, que a gente chama de coeficiente angular. Então aqui como é que a gente resolve, né? Dá para cortar esses zeros e fazer 11 dividido por 5. Bem, como é que eu faço 11 dividido por 5, né? Eu fico fazendo daquele jeito que a gente aprendeu na escolinha lá. Eu uso umas técnicas avançadas aqui. Por exemplo, eu sei que 11 é 10 mais 1. Então eu faço 10 dividido por 5, que é 2, e 1 dividido por 5, que, bem, se o 10 é 2, né, o 1 vai ser 0,2. Então, o Q igual a 2,2. Beleza? Beleza. Alguma dúvida? Não. Só isso, então. Para encontrar o Q, né? Mas ainda falta o B. Agora que a gente encontrou o Q, tu tens ideia de como a gente faz para encontrar o B? Que é a outra letrinha aqui, que define a equação? Vamos lá, antes disso, né? Qual que é a interpretação desse Q? Esse Q, lembrando, é um número que multiplica o X. Então ele está associando a quantidade de camisas com o custo. Portanto, 2,2 é o custo de cada camisa. Cada camisa para ser produzida, tu paga mais 2,2. Então esse B ele vai ter que ser um número bem grande, né? Porque ele vai estar associado aqui com o custo fixo de tu ter uma fábrica de camisa, que deve ser um negócio muito alto. Né? Então, porque a pessoa desatenta, ela pensaria o seguinte, poxa, se aqui é 500 e deu esse valor, 1.000 vai ser o dobro, porque o dobro de 500, né? Vai ser o dobro do valor, mas não é. É um pouquinho a mais só. Porque existe um valor fixo ali que faz subir, né, o preço aqui de uma quantidade inicial de camisas. Entende o que eu quero dizer? Faz sentido aqui o que eu falei? Alô, alô. Opa, tava falando aqui e tava com o microfone fechado. Ah, sem Mas sim, problemas. entendi sim. Acontece com muita frequência. Não se preocupe. Muito bem. Então, muito bem. Agora vamos encontrar esse valor fixo inicial. E tu tens ideia de como? Falou e eu não ouvi. Bom, primeiro então vai ser substituir o Q pelo resultado que a gente já teve, né? Perfeito. Essa equação aqui que rege todos esses valores, agora nós sabemos o valor do quê? Bem, tá horrível isso, então eu vou escrever o mesmo. C, que é o custo, igual a... Vai ser substituindo então, né? 2.700 igual a 500 vezes... 2,2, né? Que foi o valor do quê? 2,2 Mais mais B. Agora
Tem que isolar o B. Vai lá, quando isolares o B, me fala. Tá. Vai ser 2.700 menos 1.100 igual a B, né? Isso. 1.600. 1.600. Beleza, então temos equação. Como eu falei, né, o custo para só tu abrir a fábrica aí já é meio caro, né? 1.600. E agora, B, o custo de produção de 800 camisetas. Então, como é que a gente faz isso, né? Basicamente é jogar 800 ali no valor do X, né? Então, não tem nada demais. Nem vamos fazer de tão fácil que é. Dá para ver que você está entendendo bem essa matéria. Ah, lembrei. No domingo a gente não vai poder ter aula, tá? Outra coisa, a princípio, no sábado, eu não sei como é que tu tá de tempo. Se tu quiser, né? Só se tu quiser. A gente pode colocar a aula às 10, em vez das 8 às 10. Tá, pode ser. Pode ser? Beleza, então eu já vou trocar aqui Até pelo é bom meio. que daí eu consigo fazer um pouco de exercício e ler um pouco mais de calma o livro e a apostila. Né? Eu também gostaria de ter esse tempinho a mais para dormir. Então, beleza, meu caro, beleza. Com isso, vamos continuando aqui. A gente pode fazer agora dar uma olhadinha na lista de exercícios iniciais aqui. Ó, por sinal, tem um problema da FGV aqui, olha só. Eu vou fazer esse e depois... Não, na verdade tu vai fazer esse. Eu vou fazer um bem parecido. Aí tu vai pegar as ideias desse para fazer o teu. A função afim y igual a f de x. Sabe-se que f de 1 é 4 e f de menos 2 é 10. Então ele deu umas informações aqui um pouco diferentes do outro problema, mas a estratégia para resolver vai ser a mesma, tá? O que tu vai fazer aqui é aquela mesma história de o A ser o ΔY por ΔX. Mas, bem, para que tu consiga fazer isso, como tu reparou no problema anterior, é necessário tu ter o que seria aqueles pontos, né? Na prática, aquilo lá são pontos. Aquele valor de camisa associado ao custo é um ponto da função do custo. E, eventualmente a gente vai desenhar retas aqui que representam esses gráficos, são pontos na reta. Então, aqui tu tem um ponto e aqui outro ponto. Certo? Certo. Então, quem que é o ponto vermelho, né? Que a gente vai utilizar aqui para fazer o nosso ΔY por ΔX. Bem, tu tem que saber o que tu olha, o que tu verifica quando tu tá vendo uma parada dessa. Esse número aqui dentro do F é o valor do X, né? Porque ele tá dentro do F. X não tá dentro do F, então X igual a 1. Então, ponto vermelho, quando x igual a 1, qual que é o valor do y? O y é o valor da f de x, que ela assume. E aqui está dizendo que f de x é 4. Então, y é 4. Agora, me ajuda a fazer o próximo aqui. Qual que é o valor do x do ponto azul? Tá, menos 2 e o y é 10. Isso, tá rolando umas músicas aí. Aqui? É. Tu não tá escutando? Tá bem alto o som. Sério? Pô, então tá tendo alguma interferência, cara.
Que assim Tu não tá seja. escutando mesmo? Tá tipo falando na mesma voz, no mesmo volume que tu, assim. Abrigo, Que estranho, cara. Eu não tô escutando nada. Ô, louco, velho. Será que tá tendo interferência no meu fone de ouvido? Deixa eu tirar aqui. se distrai, quem fica, ficou. Tá escutando? Vai. Nada, cara. Agora eu acho que parou aqui. O Caramba. máximo de barulho que você vai escutar aqui é alguma criança entrando, gritando. Rapaz, era uma música que eu detesto ainda por cima. Deve ser interferência, mas é a primeira vez nessas 2.000 e poucas aulas que eu já dei na minha vida online que acontece. Provavelmente o problema é aí, alguma interferência. Tu tá usando um fone de ouvido, alguma coisa assim? Não, Nossa, estou com caixa de medo. som normal mesmo. Tô com medo, tô com medo. Beleza, anyway. Juro pra você que tava rolando um cara cantando uma música bem brega aqui. Agora vamos lá. E aí, agora temos que fazer o delta Y por delta X, né? Y Tá. final, Y inicial. Então, vamos lá. Eu acho que tu concorda comigo que vai ficar 10 menos 4, né? Uhum. Dividido por menos 2 menos um. Então vai ficar 6 dividido por menos 3. Não é mesmo? Uhum. 10 menos 4, 6. Menos 2 menos um menos 3. Que é menos 2. Então temos o valor do A. Metade da equação já está descoberta. Nossa equação é y igual a menos 2x mais b. E agora, como tu mesmo falou, gostei de ver, pega um número, pega um dos pontos, né? Esse ou esse, qualquer um vai dar a mesma resposta para descobrir o valor do b. Então vamos pegar o vermelho, que é mais fácil de trabalhar. Vai jogar para outro lado, b vai ficar igual a 6, certo? Uhum. Menos 2 vai para outro lado, positivo, b igual a 6. Pronto, a equação tá aí. Tu tem uma filhinha, então? Duas. Eita. Beleza. Tá aí que a equação. E é isso. Agora ele pede o valor da função em x igual a menos 2. Se eu jogar aqui, vai ficar menos com menos mais. 2 dividido por 2, 1, vai ficar 7. Concorda comigo? Uhum. Então tá bom. Se tu concorda, agora é tua vez. Vou pôr aquela da FGV pra você fazer, que a ideia é a mesma, tá? Então tu vais obter a equação, depois vai obter a resposta de um pontinho. Tá. Deixa eu ver aqui o que a gente já fez hoje, pra tu usar como base. Tá. Já fala, tô por aqui. Então essa seria já uma reta. Ah, não. 6. Tá, então. Tá, então vai ser 8 menos 6 sobre 4 menos 3 Isso aí, mas tenta fazer sem minha ajuda, beleza? igual a 2 sobre 1. Tá, então delta igual a 2. Eu quis dizer o A igual a 2, né? Porque a gente está procurando o coeficiente angular A, certo? Tá, Então A igual a 2. Agora você pode encontrar o B. tá. Só para recapitular, a função fica f de x igual a
X mais B, né? AX mais B, isso aí. AX mais B. E a missão é achar o A e o B para definir quem é a tua função. Tá. Tá, vai ser 20, né? O valor do B é 20? Não, B. É que tu só me falou o valor do A por enquanto, não me falou o valor do B. Tu achou que o B é O 0? F de 10 vai ser 20, né? Ah, F de 10. Não, mas eu tô te perguntando qual que é o valor do B primeiro. O B é 2, né? O B é, bem, Aliás, o A é 2, né? tá certo. É 2. E o B, pra tu fazer ele, descobrir o valor dele, tu pega e joga na equação, tanto o A que tu acabou de obter, quanto um dos pontos. E daí tu obteve algum valor pro B, tipo B igual a 0? Cara. Nesse caso aqui, por exemplo, eu estou fazendo F de 10 igual a que é 2 vezes 10 mais B, Não, certo? não, não, não. Não é isso que eu tô perguntando. Tu tem que me dizer qual é o valor do B antes de fazer F de 10. Tu já sabe que o A é 2. Então, mas daí quando eu substituo o X por 10, no Só que tu caso. não pode substituir o X por 10 porque tu não sabe quem é o Y dele. É o que tu quer achar. Para tu achar o B, tu tem que substituir um ponto que tu sabe tanto o X quanto o Y. Esse ou esse. Não pode substituir esse aqui. Esse aqui tu só vai, esse X igual a 10, você só vai substituir depois que você souber a equação. Você ainda não sabe a equação. Você não sabe qual que é o valor do B. Portanto, agora tu tem que pegar na equação, substituir esse ponto ou esse. Eu fiz lá, note que eu usei um dos pontos que ele tinha dado as duas informações. Aqui ele só deu X. Ele não Tá, deu quem daí é o Y. no caso, então, seria, se eu pegar o F de 3, vai ser 12B. Calma aí, vamos fazer aos poucos aqui. Quem que é o Y aqui? É o 6, concorda comigo? Uhum. Isso. 6 igual a 2 vezes 3, porque o X é 3, mais B. Nosso foco é encontrar o B.
6 igual a 6 mais B. Então, quem que é o valor do B? Qual número mais 6 é igual a 6? O próprio zero. Tá. Então, B é zero. Agora tu tem a equação, então. Y igual a 2x. 2x, y igual a 2x. E daí, se você está interessado no f de 10, agora sim, agora que tu encontrou o B, tu pode jogar o valor que você ainda não sabe o y. Ok? Então, esse aí é o f de 10. Então, tem que tomar esse cuidado. Tu tem que sempre jogar um ponto que tu conhece o x e o y, para que a única incógnita no problema seja o b. A gente resolve valor de incógnitas quando a gente tem uma apenas na equação, mais de uma não dá. Né? Por isso que jogar simplesmente um ponto aqui não vai resolver. Opa, aqui não, né? Na geral, na y igual a x mais b, não vai resolver nada, porque tu vai ficar com duas incógnitas ainda, o a e o b. Por isso tem que fazer uma conta só pro a, que é aquele delta y por delta x. Essa é a ideia, entendeu? Isso tem que estar em mente. Porque o professor ele fala na escola assim, ó, que para você resolver uma incógnita, você precisa de uma equação. Duas incógnitas, duas equações. N incógnitas, N equações. Então, como tu não sabe o A e o B, tu precisa de no mínimo duas. E as duas vão ser tiradas por meio dos dois pontos informados. Então, tu sempre precisa de dois pontos para encontrar a equação de uma reta, por isso. Porque dos dois pontos, tu vai tirar as duas incógnitas, o A e o B. Né? Tu já deve ter escutado que para ter uma reta precisa de dois pontos. Esse é o motivo. Beleza? Beleza. Beleza. Essa era a questão da FGV. Muito bem. Vamos ver o que mais nós temos. Temos algumas coisas um pouco interessantes também, para compreender profundamente a reta aqui. Bem, primeiro ele vai falar de gráfico aqui. Gráfico ajuda bastante a entender. Sempre que tu vê uma reta, um gráfico, tu pode ter certeza que essa reta saiu de uma equação y igual a x mais b, de uma função afim. Se tu vê uma função afim, você pode ter certeza que o gráfico dela vai ser uma reta. Isso é bem importante, porque reta aparece o tempo todo. Seja na matemática, seja na física também. Então, tudo que envolve contas vai ter reta. Então, aqui ele está falando, né, basicamente sobre o fato de que o coeficiente angular tem a ver aí com delta y por delta x, por meio de umas regrinhas aí que a gente não precisa conversar por enquanto. O que eu quero falar para você está aqui, ó. Aqui ele está fazendo um exemplo com um gráfico dessa função, 2x menos 1, essa função aqui. O gráfico é esse. Então vamos aprender algumas coisas interessantes aqui. Aqui ele precisou desses dois pontos, x igual a menos 1, y igual a menos 3, x igual a 2, y igual a 3, para construir a reta. Ele coloca os pontos, olha só, aqui está o ponto 2, 3, no meu mouse aqui, porque o x é 2 e o y é 3. Se encontrou aqui. Claro, primeiro ele colocou os pontos, depois a reta, né? Então tem que ter isso em mente. Tipo, uma vez colocar os dois pontos, é só unir os dois pontos, pronto, tem a reta. Aqui embaixo a mesma coisa, menos 1 e menos 3. Beleza. Unidos os pontos, temos a reta. Agora vamos ver alguns detalhes da reta. Perceba que a reta ela cruza o eixo y aqui em y igual a menos 1. Está cruzado ali em y igual a menos 1. Muito bem. Olha só que legal, né? E olha só quem é o b, menos 1. Então não é coincidência. Isso sempre acontece. Sempre que tu tem uma reta, você pode tirar o coeficiente linear, que é o valor do b, né? A gente chama de coeficiente linear, do lugar onde essa reta cruza o eixo y. Então ela está cruzando aqui, esse é o valor do b, menos 1. Perfeito, então tá aí. É uma dica. Agora, o A, né, o coeficiente angular, como o próprio nome diz, ele tem a ver com o ângulo da reta. Né? Se a reta está mais inclinada, menos inclinada, se ela é decrescente, crescente. Aqui o 2. Será que de certa forma a gente consegue evidenciar qual é o 2? Onde tem 2 aqui? Bem, ele está aqui, olha só. Perceba que do 1 para o 2 aqui, né, nessa variação de um valor de x,
né? O mesmo acontece do 2 para o 3 aqui. Você pode reparar que enquanto ele varia 1 em x, ele varia 2 em y. Tá vendo aqui, ó? Ele anda 2 casinhas em y. Ele foi do 1 para o 3 aqui. E quando a gente confere aqui do x igual a 2 para o x igual a 3, a gente nota que ele foi daqui do 3 para o 5. Então ele variou 2. Variou 2 casinhas. E está associado com esse valor de 2. Se ele tivesse um 3 aqui, variaria 3 casinhas. O que faria a reta ser mais inclinada ainda. Uhum. Portanto, quanto maior o número aqui na frente, mais inclinado. Ó, essa reta aqui, ela é 2x também. Só que não é o menos 1, é só 2x. Então o b é 0. Que nem naquele exercício que você acabou de fazer lá. Bem, se o b é 0, significa que ela vai cruzar onde o y é 0. E o y é 0 na origem do sistema, olha só. Do sistema cartesiano aqui. Cruzou justamente ali onde eu estou passando o mouse. Né? Então a gente vê de fato as coisas ocorrerem. E de novo, enquanto tu varia 1 em x, ele varia 2 em y. Por isso 2 ali. Tá. Beleza. Essa aqui é a função identidade, ela tem sempre o mesmo valor de x e de y. Então tu percebe que enquanto ela variar 1 em x, também variando 1 em y. Como é só x, não é x mais nenhum valor, cruza também na origem. Então tudo bem evidente, né, quando a gente para analisar. Difícil fazer isso sozinho na hora da prova, etc. Bem, aqui é uma função constante, né? Ela, de certa forma, também pode ser considerada uma função afim. Com o b sendo 0 e o x sendo constante. Então, o que acontece aqui? O valor do x muda, mas o valor do y nunca muda. Então, pode ser que uma reta como essa apareça para você aí. Né? Então, tá aí. Por isso que é 4 sempre, é o 4. E acabou. Horizontal completamente, né? Exato. Bem, daí ele vai falar aqui uma coisa bem interessante. Quero que você repare aqui, olha só. Todas essas retas têm algo em comum, né? Elas são retas paralelas. Elas não vão se cruzar nunca, porque elas têm a mesma inclinação. Retas que têm a mesma inclinação nunca vão se cruzar. Tipo duas avenidas, assim, né? Não se cruzam. Beleza. Então, bem, se elas têm isso em comum, a inclinação, algo em comum na equação elas também têm que ter. Que é... Desculpa. Que é o coeficiente angular. Perceba que aqui estão as equações desses gráficos e todas elas têm o mesmo coeficiente angular, 1,5, 1,5, 1,5. A vermelha é a reta mais embaixo, que a gente nota que está passando pelo menos 2 aqui, quando ela cruza o eixo y. Ela é f de x, então a gente espera que o b, né, o coeficiente linear da f de x, seja menos 2. E é isso que ocorre quando eu olho aqui. Olha só. De fato, o b é menos 2. E assim sucessivamente, Renato. Então, retas paralelas. Beleza? Para tu ter retas paralelas, tu só assume que o coeficiente angular é o mesmo. Tá. Beleza. Aqui uns nomes especiais que pode ser que apareça para você, aí é bem importante. Zero da função afim. O zero da função, ou raiz. Né? São valores que você coloca no x e a tua função zera. De modo geral, é sempre menos b sobre a. Mas não precisa decorar isso. O que tu tem que decorar é que quando te pedirem o zero da função, tu está buscando o valor onde a reta cruza o eixo x, não o y. O y a gente já sabe que é o b. Onde cruza o eixo x, que é aqui, ó. Vamos dizer assim, o ponto onde separa a parte positiva da parte negativa. Para cima daqui, positivo. Para baixo, negativo. E como é que tu obtens isso? Tu pode pegar a equação da reta e dizer que o y é zero. Né? Tipo, se tu pegar aqui a equação dessa reta aqui, por exemplo, e dizer que o teu y é zero, e daí você isola o x, você encontra justamente o x que faz o y ser zero. Tá. Essa é a lógica, né? Se tu colocou zero aqui, tu vai encontrar o x que fez o y ser zero. E é justamente o valor onde a reta cruza o eixo x. Então existe uma interpretação geométrica para isso. E isso é bem interessante, porque às vezes tu está trabalhando com custo e lucro, né? Principalmente na tua área aí. E tu quer saber esse limite, né? Do positivo para o negativo. É bem importante saber o zero da função. Tá.
Pô, eu leio bastante de economia, cara, nem te falei, mas é o assunto que eu mais me interesso, assim. Ética também. Eu até tenho um canal de resumo de livros, que eu já devo ter resumido mais de 50 livros de economia, já, tanto que eu gosto desse tema. É? No YouTube? Isso. Como que é o nome? Canal Resumo de Livros, eu não sou muito criativo. Conhece? Agora eu tô resumindo umas outras coisas assim, meio intelectual, Ah, vida filosofia, assim. intelectual. Pô, que É, legal. é assim. Tu já achou o canal? Achei aqui. Ah, legal, legal. Eu Trabalho. tô bem fissurado nisso aí. Daí, economia, eu gosto bastante da escola austríaca de economia, sabe? Mises e Eu tenho um Hayek. professor que ele tem um viés mais esquerdista, né? Aham. E foi ministro do Lula e tudo mais. Ele Ô, fala louco! que Quem que é o. escola austríaca não é economia, Ah, é economista de bar, porque os caras não fazem conta. nossa senhora, a merda que ele fala. Desde quando economia é uma ciência a posteriori? Economia não se dá por meio de medidas. Pois Se o é. cara quer ser keynesiano, beleza, mas e aí? O que o keynesianismo trouxe em todos esses anos aí? Um monte de crise. Né? Pô, que legal, hein, cara? Bastante livro já. É livro pra caramba. E nem tudo que eu li tá aí, né? Mas os que eu li, sei lá, nos últimos 4 anos. A escola austríaca é bem massa, cara. Tipo, Sim, eu por sou muito exemplo, sou bem entusiasta do Bitcoin porque eu vejo no Bitcoin a aplicação da escola austríaca, assim. É a escola austríaca na prática, sabe? Então, eu acho bem legal, assim. Bem, se eventualmente você quiser falar uns sistemas de economia para eu aprender também, eu acharia bem legal, cara. Pô, que legal, bem legal o canal mesmo, hein? Aham. Vou dar- Tu vai seguir por que linha, assim? Cara, vamos dizer que a minha linha é um pouco mais prática, né? Porque como eu faço gestão, Não no tem como fim, fugir das contas, né? então eu acabo concentrando bastante em análise macro, né? Geopolítica e tudo mais, então é um pouco mais a parte menos calculista, né, da economia que eu acabo usando. Muito mais usando geopolítica, aceleração, eu calculo bastante aceleração ou desaceleração de PIB, de inflação, e daí eu tiro Aham, uma série de conclusões ali, né? aham. Mas ultimamente eu tô um pouco mais prático, assim, mas eu sou muito fã da escola austríaca também. Pô, aí sim, hein? Pegou o Gosto professor certo. Porque eu acho que eu sou o Que único coincidência, professor cara. de matemática que leu alguma coisa disso e não é de esquerda. Sim, sim, tanto que eu me surpreendi de você falar isso, cara. Porque É, normalmente o cara vai ser. tu espera que um professor seja de esquerda, né? Pois é, É, por isso que eu não posso dar aula em escola. Eu dou aula em escola, eu sou cancelado, porra. Tem que dar aula online. raríssimo, né? E, cara, você sabe que eu tô lendo um livro agora, um livro básico, assim, na história da economia e tudo mais. E eu tava Uhum. até comentando com um amigo meu, economista, ontem, sobre isso, que eu entendi por que tanta gente é marxista lendo o livro. Ah, é? E Por quê? O que que tu leu lá? é um pensamento sedutor, assim, ainda mais para a Ah, época, né? Que realmente as pessoas eram exploradas ali pelo capital, né? Não era nada equilibrado e tudo mais. Então é. você entende um pouco, assim, só que, tá, uma coisa é teoria, outra coisa é prática, né? O cara não Eu vou te considera o dizer o risco, seguinte, né? não considera um monte de coisa, né? O Mises e o Hoppe, né? São dois economistas da escola austríaca. Mises tu conhece com certeza. Sim, sim. Eles refutaram a teoria do marxismo, né? A prática a gente viu aí a desgraça que foi, né? Nenhum lugar É, funciona e tal. Mas a própria teoria não funciona. Justamente por isso a prática não funciona. É que nem eu tentar escrever um triângulo que a soma dos ângulos internos não é 180. Não vai funcionar, sabe? Existem condições a priori, né? Que tem que ser respeitadas. E elas não são, né? Na economia marxista. tanto que para eles têm que destruir algo para construir depois, né? Exato. Beleza. Bem, infelizmente a gente não pode continuar esse papo, que é muito mais legal que falar de retas. Beleza. Mas, Eu já vou eventualmente, a deixar gente isso fala. aqui para seguir o Aham. estudo aqui, então. Show de bola. Beleza, cara. Eu acho que tu tá bem nesse assunto, tá? E na próxima aula a gente já vai seguir com limites, tá bom? Beleza. Os Combinado. limites mais profundos, mais difíceis, talvez daí já na outra aula derivadas. Tá. Beleza. Valeu, meu caro. Até a Valeu, próxima. obrigado. Abraço.